O olho tem a função de ver, e o bom olho é aquele que vê bem. O bem, portanto, está em cumprir bem a sua finalidade. Não entendeu? Eu também não, mas a questão é, essa LCI de 93% do CDI, ela é boa ou ruim? Isso vai depender. Por isso, nesse vídeo eu vou analisar os principais aspectos desse investimento para você avaliar se ele faz sentido para você ou não. Então vão ser 5 aspectos que nós vamos levar em conta aqui. Primeiro a gente vai definir o que é uma LCI, para trazer todo mundo para a mesma página. Vamos tratar da questão da taxa oferecida, se ela é competitiva ou não. Vamos abordar também a questão da liquidez oferecida pelo título, a qualidade de quem está emitindo e disponibilizando esse título e os riscos envolvidos em todas essas etapas. Então aqui dando início, vamos entender do que se trata esse LCI e especialmente essa de 93% que está sendo oferecida, se ela é boa ou ruim, porque isso pode gerar bastante dúvida. Então como que funciona as LCIs? Que é a sigla para letra de crédito imobiliário. Aqui, grosso modo e resumidamente, é um recurso, é um incentivo que é destinado para esse segmento, o setor imobiliário. E como é que funciona? Você está lá, você abre o aplicativo da sua corretora e você se depara com um título como esse que a gente está analisando aqui no vídeo, de uma LCI sendo oferecida. Aí você avalia as várias questões que a gente vai tratar ao longo desse vídeo e você decide investir nele. Aí o que acontece? Você vai fazer um aporte mínimo, esse dinheiro aqui nessa setinha azul, o seu dinheiro do investimento, assim como o de todos os outros investidores que também comprarem aquele título, eles vão ser acumulados aqui pelo banco que está emitindo esse título no mercado. Então o banco vai recolher todo aquele recurso que ele disponibilizou através da emissão dessas LCIs e esse recurso lá na outra ponta ele vai usar como financiamento para o setor imobiliário. Então o setor imobiliário vai pegar esse empréstimo para custear as suas atividades, os seus empreendimentos e depois, ao longo do tempo, o setor imobiliário vai pagando esse financiamento ao banco, o que vai fazer com que esse ciclo se complete. Então funciona da seguinte maneira aqui, grosso modo. Vamos supor que você comprou uma LCA, que ela vai te prometer pagar uma taxa de 10% ao ano. Lá na outra ponta, o banco vai fazer o empréstimo para o setor imobiliário a uma taxa de 20%. Então o setor imobiliário vai fazer esse pagamento depois para o banco vai recolher essa diferença de 10% e vai ficar com ele, né? Vai ser a remuneração do banco para essa operação. Ele vai recolher esses 10%, que é o que a gente chama de spread bancário, e os outros 10% restantes vai ser o que ele vai utilizar para fazer o pagamento de você, investidor, pessoa física. E dito isso, a gente pode partir para a questão das taxas. Vamos avaliar se as taxas elas são competitivas. Sempre quando você se deparar com um título desse sendo oferecido por uma corretora, você vai ter aqui essa seção de taxa, que aqui nesse caso ela é vinculada ao CDI e está oferecendo uma rentabilidade de 93% do CDI. O que é importante a gente destacar? O CDI ele vai sempre acompanhar a Selic. Hoje a gente tem uma Selic que está no patamar aqui de 15% no momento em que eu gravo esse vídeo. E como eu falei, o CDI ele acompanha a Selic, mas na proporção de menos 0,1%. Portanto, se a Selic está em 15%, hoje o CDI ele é equivalente a 14,9% ao ano. Mas aí, como você deve saber, ou já deve ter ouvido falar, a cada 45 dias ocorrem reuniões do Banco Central para decidir qual que vai ser a taxa Selic para o próximo ciclo, né? Isso quer dizer que essa taxa que hoje é de 15% não é garantia que ela vai continuar sendo de 15% nesse período todo, até aqui no vencimento lá em 2028. Só que ainda assim, existem algumas projeções de que essa taxa do CDI, nesse período, ela seja ali de aproximadamente 13,3% ao ano, em média, né? De 2025 até o vencimento aqui em 2028. Isso implicaria que esse nosso rendimento aqui de 93% do CDI daria uma taxa média de 12,5% ao ano nesse período. Dito isso, levando em conta essas considerações que a gente fez, isso quer dizer que se a gente considerar essa taxa média aqui de 12,5% até o vencimento, significa que se a gente investisse hoje R$1.000, a gente teria lá no vencimento R$1.451, o que representa aí nesse período um ganho aí da ordem de 45% nesse período. E aí, te atende? Te atendendo ou não, isso hoje só é possível porque as LCIs são isentas de imposto de renda.
mas também hoje, nesse momento, está tramitando no Congresso uma medida provisória que prevê a tributação em 5% de imposto de renda sobre o rendimento dessas LCIs e LCAs. E aqui um pouco de história, contexto. Se a gente voltar lá em 2004, o governo da época, que inclusive é o mesmo grupo político que está hoje no poder, editou uma medida provisória que veio se tornar um projeto de lei que garantia a isenção de imposto de renda para as LCAs. E ali, logo depois, em 2006, as LCIs também entraram nesse pacote de isenção. Então a gente está falando aí de quase 20 anos de não tributação de imposto de renda sobre esses tipos de investimento, mas hoje o cenário é bastante diferente e é bastante provável também que essa taxação seja aprovada. Basicamente é uma forma do governo arrecadar mais e em recente entrevista o ministro da Fazenda alegou que esses incentivos que se dão através de LCIs e LCAs, eles acabam custando cerca de 41 bilhões de reais em termos de renúncia fiscal, enquanto quem investe por meio do Tesouro Direto paga imposto de renda normalmente. Mas no fundo, o que ele quer dizer com isso? E aqui eu vou usar como exemplo uma LCA, que é um título praticamente idêntico a essa LCI que a gente está tratando aqui no vídeo, com a diferença que, em vez de financiar o setor imobiliário, a LCA financia o setor do agronegócio. Então, o que a gente tem aqui? Os recursos que são adquiridos, que são recebidos por meio do Tesouro Direto, eles servem como a principal fonte de financiamento do governo, da máquina, digamos assim. Então, esse recurso entra para o governo, uma boa parte já fica ali até para o pagamento de dívidas, né? E o restante que sobra é usado para operacionalizar a máquina, digamos assim. E dentre essas operações, a gente pode destacar um dos incentivos que o governo faz, que é bastante parrudo, diga-se de passagem, que é o Plano Safra, que é um incentivo para o agronegócio. E que se vocês olharem aí, vocês vão perceber que é da ordem de 500 bilhões de reais por ano. Então, a gente tem entrada de recursos por meio da emissão de títulos do Tesouro Direto e uma das saídas que o governo dá na outra ponta é um incentivo ao agronegócio por meio do Plano Safra. Por outro lado, a gente tem também esse instituto, né, de incentivo através das LCAs, que também servem para fomentar o mesmo agronegócio. Só que essa entrada aqui de recursos para os bancos, ela é isenta de imposto de renda. Só que ela atende ao mesmo fim, que é financiar o mesmo agronegócio. Então, vocês percebem que você tem uma parte do recurso com a mesma finalidade, só que aqui, em uma ponta de entrada, há a incidência de IR e na outra entrada não há incidência desse imposto de renda. Então, é esse tipo de distorção que o governo busca acertar, busca equalizar, e como o próprio ministro já disse, estamos falando aí de 41 bilhões em renúncia fiscal para esse tipo de situação. Ninguém quer pagar mais imposto, é claro, mas vocês conseguem perceber esse tipo de distorção que existe? Bem, deixa a sua opinião aqui nos comentários. Então, voltando aqui, a depender do momento em que você estiver assistindo esse vídeo, daquela rentabilidade aqui que implicou nesses R$ 1.451, né, a partir do momento que a gente investiu R$ 1.000 lá atrás, você terá que descontar aqui desse valor o equivalente a 5% de imposto de renda. Já é praticamente certo que a gente vai ter que contar com isso. E um outro aspecto muito importante que você deve avaliar nesse tipo de investimento é o da liquidez, ou seja, a facilidade que você tem de acessar aquele recurso. Vários tipos de investimento, quando você solicita o resgate, o dinheiro já cai na sua conta no mesmo dia. Mas para o caso dessa LCI, que nós estamos avaliando nesse vídeo, a história é diferente. Aqui no nosso caso, vocês podem reparar que a liquidez ela consta como no vencimento. E aqui a data do vencimento é 24/7/2028. Isso significa, na prática, que se você investir hoje, durante todo esse período aqui, até lá no vencimento, o seu dinheiro está travado. Nós estamos falando aí de 3 anos com o seu dinheiro parado lá na corretora sem você ter acesso a ele. Algumas corretoras, embora não tenham a obrigação, até permitem um resgate antecipado desses títulos que a gente chama de prazo fechado, mas em contrapartida elas acabam comendo toda a rentabilidade do seu título. Então na prática é como se você tivesse investido hoje R$ 1.000, com vencimento para 3 anos, mas se você pedir o resgate daqui a 1 ano, esse título já deveria ter rendido alguma beirada. Mas aí a corretora vai ficar com essa rentabilidade e vai te devolver, muito provavelmente, só aqueles R$ 1.000 que você investiu 1 ano antes. E se você jogar nessa conta a inflação, na prática você vai ter perdido dinheiro. E para além disso, para esse caso aqui nosso, a liquidez vai se dar a partir de 3 anos. Mas a gente tem que ter
em mente que o prazo mínimo de liquidez para esses títulos de LCI e LCA, conforme essa última resolução aqui do Bacen, é de 6 meses. Então, você deve contar que o seu dinheiro vai ficar travado por, no mínimo, 6 meses. E isso é um dos motivos que, por exemplo, uma LCI e LCA deve ser muito bem avaliada, eu diria até não recomendada, para ser utilizada como reserva de emergência, porque você vai concordar comigo que a sua emergência não necessariamente vai ter 6 meses, no mínimo, para você esperar para ter acesso a esse recurso. Concorda? E esse não deixa de ser um risco envolvendo a liquidez. Muita gente acaba investindo nesses títulos sem se dar conta desses detalhes e acaba tendo dinheiro travado, prejudicando o próprio planejamento financeiro. E por falar em risco, existe também o risco do reinvestimento. E como que isso acontece? Lá no vencimento, quando você receber de volta o investimento lá na sua conta, atualizado lá pela rentabilidade, você não sabe se você vai encontrar uma outra oportunidade como essa. Então, essa nossa LCI de 93%, pode ser que daqui a 3 anos você só encontre LCIs ali da faixa de 85%. E aí? Seria interessante? Você seria atraído por esse tipo de investimento? Você poderia pensar o seguinte também: lá na frente eu vou usar esse dinheiro para começar a aplicar no mercado de renda variável. Mas você pode justamente casar com uma dessas situações do mercado, estar numa dessas situações aqui, numa dessas fases de alta. Então, todos os ativos muito caros. Então, não seria nem recomendado você entrar no mercado de renda variável em algum desses momentos, em que, por exemplo, você poderia investir e lidar com uma queda dessas aqui da Bolsa de Valores logo em seguida, inclusive perder toda essa rentabilidade que a renda fixa tenha te entregado. Isso quer dizer o que, então? O que é até aconselhado de usar para esses títulos que têm um prazo fechado de vencimento? É que ele seja vinculado a algum objetivo que você tenha que case com o período desse prazo. Então, no caso dessa LCI, o vencimento dela é para daqui a 3 anos. Então, a quantia que você vai colocar ali, ela deve ser ali guiada, ter como base algum objetivo que você tenha nesse prazo. Então, seja uma festa de casamento, que aqui no caso não seria nem o exemplo de R$1.000, né? Você colocaria mais dinheiro do que isso, para daqui a 3 anos você ter essa rentabilidade e usar esse dinheiro para um desses fins. Seja para aquisição de um automóvel, ou algum bem, né, de valor assim mais considerável, ou mesmo uma viagem. Então, esse tipo de investimento que tem um vencimento, né, que tem uma data marcada para o dinheiro voltar para sua conta corrigido pela rentabilidade, ele deve estar vinculado. É prudente que você alinhe isso com algum objetivo que você tenha que case justamente com aquele prazo de vencimento. Porque realmente, de fato, há esse risco do reinvestimento, de você chegar lá na frente e não saber o que você vai fazer com aquele dinheiro, o que pode comprometer com toda aquela rentabilidade que você adquiriu nesse período. E por último, nós temos a qualidade do emissor. Afinal de contas, qual garantia você tem que não vai levar calote? Aqui no caso do nosso título, a corretora até indica que se trata de um título de risco médio, envolvendo esse emissor aqui que a gente está acompanhando. Mas nem todas oferecem essa informação e a gente pode conferir isso também por conta própria. A gente pode entrar aqui no site do Banco Data e fazer a busca pelo banco emissor lá do nosso título. Aqui no caso, o Banco Original. Aqui a gente pode abrir as principais informações envolvendo o banco e aqui a gente vai ter um apanhado geral de informações bastante relevantes. A gente tem aqui o índice de Basileia, né? Não precisa assustar, mas a gente vai voltar nele depois. Mas aqui é até importante para a gente tem histórico do lucro líquido. Então você consegue ver aí que nos últimos 5 anos a gente está falando de um emissor que apresentou recorrentemente prejuízos. Isso te traz alguma confiança ou desconfiança? O índice de Basileia determina a relação entre o capital próprio da instituição e o capital de terceiros, e aqui embaixo diz que o mínimo exigido pelo Banco Central do Brasil é de 11%. Quando a gente vai olhar aqui o preço empresa para o Banco Original, ele está aqui, até no vermelhinho aqui na representação gráfica, ele está em 9,7. Isso aqui basicamente é o seguinte: você imagina que eu te peço um empréstimo de R$100.000, só que você vai olhar para mim e você vai ver que enquanto patrimônio eu só tenho uma moto ali, uma CGzinha que vale R$9.000. Então percebe que em termos aí de garantia fica bem complicado de viabilizar esse tipo de empréstimo? É exatamente isso
que é retratado aqui por esse índice de Basileia. Então a gente tem um banco que está exposto a um risco bem maior do que o normal. Então a gente está falando de quase 2 pontos percentuais abaixo do mínimo exigido pelo Banco Central e aí quase 6 pontos percentuais a menos do que um dos grandes bancos, o Itaú, por exemplo, que opera esse índice com certa folga. Então é um cenário bastante complicado para esse emissor da nossa LCI. Mas aí você pode estar pensando, como mostra o nosso próprio título aqui, mas se tiver calote a gente está protegido pelo FGC. E de fato, se você cumprir os requisitos de ter até R$250 mil por CPF na instituição, ou R$1 milhão espalhado por outras instituições aí no período de 4 anos, de fato você estaria aí debaixo do guarda-chuva do FGTS e teria o seu dinheiro de volta. Mas aí a gente estaria falando de todo um desgaste e até mesmo de esperar aí talvez 45 dias para você receber esse dinheiro em conta. Fora a sensação de risco que isso gera nos investidores. Complicado, né? É melhor evitar a fadiga. E agora eu quero saber de você, com tudo que a gente analisou aqui, você investiria nessa LCI? Qual aspecto que pesa mais para você? A taxa, a liquidez, a qualidade do emissor, os riscos envolvidos? Ou para você todos eles têm um peso igual? E mais, você tem LCI em carteira? Já está preparando o espírito para ter que pagar 5% de imposto de renda a partir de 2026? Você já analisava esses aspectos que a gente trouxe aqui na hora de escolher seus investimentos? Bem, se você não usava, agora você pode passar a usar tudo que a gente trouxe aqui. De qualquer forma, não se esqueça de deixar a sua participação, o seu comentário aqui no vídeo, lembrando-se de se inscrever no canal, porque aqui tem vídeo sempre sobre investimentos, dinheiro, reflexões e vida, não necessariamente nessa ordem. Até uma próxima.